Olá pessoal, tudo jóia com vocês? E aí, estão animados? Tá jóia. E Valentina, vamos lá? A tia tá sentindo falta de chamar o aluno, João Lucas, Pedro, Marina. A tia tá com saudade de vocês, viu? Quiser matar a saudade, só chamar a tia lá no Skype, tá jóia? E a aula de ontem, pessoal? Vocês realizaram as atividades? Conseguiram fazer as atividades? Tudo certinho? E as experiências? Vocês fizeram experiências? A tia tá guardando o vídeo de vocês, tá? A tia vai postar numa próxima aula nossa de ciências o vídeo dessa experiência, tá bom? Vamos relembrar a nossa rotina, né? Igual a tia disse ontem, parar uma hora, assistir ao vídeo explicativo, né? Assistir o vídeo explicativo, pegou o livro e vamos fazer a leitura do conteúdo, certo? Depois que fizer isso, vamos fazer a atividade complementar, atividade pós-aula, que sempre vai estar no slide aí gravado para vocês. E depois a atividade do livro texto, tá? Tia, que tanto de atividade? Não é não, pessoal. Nós voltamos normal. Única coisa que está é EAD, é a distância. Então tem que ter um momento de atividade de sala e é essencial a atividade para casa. Essa atividade que vocês vão estar fazendo no livro, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à aula de ciências, tá? Porque era um conteúdo muito extenso e a tia dividiu em dois, tá? Para poder ficar de fácil entendimento. Então, como ontem nós trabalhamos a água, né? O que foi ontem? A importância da água, a fórmula da água, né? Como a água deve ser tratada, o que é uma água potável, né? Quais os elementos fundamentais para uma água ser consumida. Tudo isso que nós vimos ontem, né? Quem seguiu a rotina, fez a atividade, as questões, não vai ter problema. Então não vamos deixar acumular. É igual a tia falou para vocês, tá certo? Então não é excesso de atividade. Só que a cada vídeo, aula, a tia tem que passar uma atividade complementar, até mesmo para vocês voltarem lá no livro, estar sublinhando. E o livro papai e mamãe comprou, então tem que ser usado sim. Da mesma maneira que a gente usa em sala, no nosso normal, nós vamos estar continuando a trabalhar com o nosso material em casa, tudo bem? Então vamos dar continuidade, falar agora sobre o ciclo da água. O ciclo da água, pessoal, ele é muito importante para o nosso planeta, tá? Porque ele é que ajuda a manter a vida, a nossa vida aqui. É através do ciclo da água que ocorre a variação de temperatura, a criação de condições para o desenvolvimento das plantas e dos animais, dos lagos, dos rios, do oceano. Lembram que na aula passada a tia falou que tudo influi, né? Que o clima influi na temperatura, que influi no solo, né? Influi total na nossa vida. Então é através do ciclo da água. Tia, por que ciclo da água? Por que esse nome ciclo? Bem, tudo que vem ciclo, o que ele quer dizer? É porque é um acontecimento constante. Ele acontece, vai lá, vem de novo, vai lá, vem de novo. Tem até uma coisa interessante, tem uma revista da Natura que ela trabalha por ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, então são fases, né? Então o ciclo da água, vamos lá no Aurélio, cada um no seu dicionário, então vamos pesquisar a palavra ciclo. Cada coisa que nós estamos trabalhando, nós temos que saber afinco o significado para poder dar andamento e não ter dúvida. Então, ciclo, vocês podem colocar assim na cabeça, um movimento constante, um acontecimento que vai e volta, tá? Tudo que acontece constante. Esse movimento, podemos afirmar que o ciclo da água é o movimento que a água faz na natureza.
movimento ocorre principalmente por meio da evaporação das águas de superfície do nosso planeta, rios, águas e oceanos, lagos, e também pela evaporação e transpiração das plantas e dos animais. Pode passar. Aqui é uma ideia uma imagem do ciclo da água, como que funciona, né? A água evapora, né? A água dos rios ela evapora e se condensa, formando as nuvens. A nuvem nada mais é do que a água em forma condensada, tá? Na forma de vapor. E aí aglomera essa quantidade e novamente a água vem em forma de chuva. Vocês perceberam por que é ciclo, né? Então isso aqui é a imagem do ciclo da água. A água da natureza, que está aqui, ela vai evaporar, né? Então ela vai para as nuvens, formam as nuvens e caem em forma de chuva, de gotinhas. E depois vai acontecer tudo novamente, tá? Então do estado líquido da água, né? O estado líquido da água vai evaporar, passando para o estágio gasoso e condensando para formar as nuvens. É importante vocês fixarem bastante essa imagem do ciclo da água e tentarem fazer. Vai ter até uma questão para vocês representarem o ciclo da água. Então não tem segredo. O que vocês têm que estar fazendo? O rio, né? Uma água aqui embaixo, coloca setinha. A água vai evaporando, certo? Vai evaporando, se transforma, né, para o vapor, se condensa e carrega as gotículas que caem em forma de chuva. Tudo bem? Então tá joia. Qualquer dúvida, lembrando, vocês podem estar passando no WhatsApp para tia, tá? Não vamos deixar acumular dúvidas, né? Vamos lá. Todos os estados líquidos da água são envolvidos no processo que dá origem ao ciclo da água, né? Conforme a tia mostrou lá no esqueminha do ciclo da água, que são os 3 estágios: o líquido, o gasoso e o sólido, né? O líquido é representado pelas águas, seja do mar, a água propriamente dita, né? O gasoso, através quando está fervendo a água, vem aquele vapor, e também quando a água se evapora para formar as nuvens. E o sólido, nós temos o gelo, né? Feito mesmo em casa, é a água, né? Resfriada, numa temperatura lá, que forma o gelo. E nós temos também a forma sólida através da chuva de granizo e da neve, dos icebergs, né? E aí a tia lembrou muito de você, Pedro, que você sempre, quando a gente estava estudando uma matéria, lá teve alguma coisa sobre chuva de granizo e você ficou curioso, né? Aí depois veio essa quarentena, não teve como a tia te mostrar o vídeo, né? Mas eu trouxe, daqui a pouquinho eu vou te mostrar, e todos vão ver também, a imagem da chuva de granizo, que são as pedrinhas de gelo, tá? Grande parte do ciclo da água é determinado pela energia, né, da irradiação solar. Daquela mesma forma, só porque agora te escreveu, antes eu passei a gravura e fiz a explicação. E agora eu escrevi para vocês fixarem, tá? O sol aquece a água e quando a água evapora, né, se mistura ao ar, o vapor dela se condensa, que dá origem à nuvem, e essas, por sua vez, caem novamente em gotinhas, né? Em forma de chuva. Ela chama ciclo porque ela acontece constantemente, né? Então a água tá aqui, ela vai evaporar, vai se condensar, vai formar a nuvem, vai carregar, vai cair a gotinha. E isso, o procedimento é o mesmo, né? Que influi também a irradiação solar. O Sol é peça fundamental para que esse ciclo aconteça. A água pode ser encontrada em 3 estágios, isso é muito importante vocês gravarem também.
que é no estado líquido, no gasoso e no sólido. As nuvens se deslocam pelo vento, por isso a chuva nem sempre cai igual, ao mesmo tempo, no mesmo local, né? Então, o que a gente pode observar? Isso acontece muito. Muitas vezes, aquela época que estava chovendo muito antes, que estava dando cada chuva, a gente nem ia lá pro parque, lá pra fora. Chegou a vez a gente lanchar ali. E aí, às vezes, meu esposo em casa, eu perguntei, nossa, lá deu uma chuvona na escola, aqui não caiu uma gota. Aí, às vezes, lá no trabalho da mamãe, de vocês, chuviscou. Então, o vento desloca a chuva. Geralmente, se tiver armando muita chuva, tiver aquele tempo já escuro, pesado, que a gente vai falar, nossa, vai cair uma tempestade. Se começar a ventar demais antes, a chuva vai se espalhar e ela cai mais amena, né? O vento tem uma influência forte na chuva se ele acontecer já depois que a chuva estiver já acontecendo. Se o vento vier depois, aquelas ventanias, aí eles chamam de tempestade com vento, né? Mas se ele acontecer diferente, dessa forma, se o vento vier antes das gotinhas, né? Tá tudo condensado lá, tá tudo pesado. Aí imaginamos que paralisou lá, não caiu as gotinhas ainda. E vem aquela ventania, né? Então o que acontece? A chuva vai espalhar e ela vem mais amena, vem mais fina, né? Se acontecer o contrário, mas aí aquelas tempestades que voam telhados, né? Caem árvores, igual nós tivemos aqui em novembro, né? Foi triste até. Mas ela é porque veio a chuva junto com o vento. Aí sim é muito perigoso, tá? Ah, tá. Aqui é a imagem do estado sólido da água. Algumas imagens, né? A neve. Vocês viram como a neve fica sólida mesmo e ela queima, ela arde, né? Tanto que você tem que estar bem protegido porque até queima o rosto, queima mais que o sol. Tem que ter muito cuidado. Quem mora nessas regiões sofre muito com o ressecamento e com as queimaduras da neve. Dói, chega a dói. E aí você, geralmente o pessoal dos Estados Unidos e aonde tem essa frequência de neve, né? Até brincam, mas com luvinhas. Não sei se vocês já observaram aqueles filmes lindos de final de ano, que sempre tem neve, né? Eu adoro aqueles filmes de Natal, com as cidades lindas, iluminadas. E aqui nos jardins, né? Porque eles não têm muro, então faz aqueles enfeites lindos, iluminados. E as crianças brincam fazendo boneco de neve, né? Naquele filme da minha época, o Esqueceram de Mim, o 3 tem muito isso. O ator brincando de neve. Tem muitos filmes assim de inverno, principalmente os de Natal, que vocês verem crianças, as famílias brincando, montando os bonecos. Então, para vocês verem que a neve, ela é sólida, né? Essas montanhas aqui são totalmente de neve, né? Que vai ventando e a neve vai se formando nessas ondulações aqui, né? Então, não fica mais aquela planície, vai com várias ondulações. Já aqui ao fundo, nós vemos que tinha uma vegetação, né? Que nós temos alguns pedacinhos de plantas aqui, mas a neve cobriu tudo. E aqui também como ficam os carros com a neve. Pode ir. Tá, aqui Pedro, a tia trouxe a imagem de uma chuva de granizo, né? Como é uma chuva perigosa. E olha aqui, são pedras de gelo mesmo, é como se fossem gelo saindo do nosso freezer, tá? Não são pedras de gelo, de tamanhos variados. Dá pra gente identificar quando faz barulho no telhado, né? Eu não sei se aqui em Caldas já teve, aqui é uma região, né, mais abençoada, graças a Deus, bem no centrozinho, mas quem já morou muito em Minas, no sul, já sofreu mesmo com isso. Vai aquele barulho no telhado e nos quintais ficam assim, ó, no fundo dos quintais. Então, pedrinhas de gelo. Então, uma forma de representar o estado sólido que nós podemos observar, né? Vamos voltar lá, através do gelo, né? Em casa, ou gelo de supermercado, e da neve e da chuva de granizo. Pode passar. Tá, então nós vimos aí, trabalhamos toda essa importância da água, né? A propósito
reforçando a fórmula, né? A necessidade do ser humano, das plantas, dos animais, né? Vimos também o ciclo da água, né? O que é ciclo? Igual a tia falou, não deixe, mesmo a tia explicando, eu quero que vocês vão lá no dicionário de vocês. Dicionário é para usar, é para ser de cabeceira. Vai lá, procura a palavra ciclo, sublinha. Quem quiser ainda escrever no caderno, põe naquela parte que nós estamos colocando as palavras do dicionário, tá bom? Agora nós vamos falar da poluição e do desperdício da água, que é um fator de suma importância para esse conteúdo. A poluição das águas é um dos problemas ambientais mais sérios que o mundo enfrenta, pois causa vários danos à nossa saúde e à saúde dos animais também. A água é um bem precioso e precisa ser usada de forma racional. O homem está poluindo as águas dos rios, dos oceanos, com lixo, esgoto, agrotóxico e dejetos químicos industriais. Geralmente nós culpamos as indústrias, né? As fábricas, né? Os dejetos químicos vão direto para os rios, né? Aquele resto de elementos industriais vão tudo para as margens dos rios. Mas vamos observar as praias, a orla das praias. Quanto lixo o ser humano joga lá? O homem mesmo. É canudo, é garrafa, às vezes até de vidro a gente encontra, lata, né? Copo descartável, sacolinha. Quando não encontra mais lixo. Tem uma imagem, olha aqui como é que... Tem muita coisa aqui que não é resíduo de indústria, né? São garrafas PETs, resto de lixo. Olha aqui, que coisa. Esse pessoal aqui é um pessoal de uma ONG que eles trabalham diretamente no Rio Amazonas, né? E aí eles recolhendo a quantidade de lixo. E nessa região, principalmente nessa região aqui, não tem nenhuma indústria e nenhuma fábrica. Isso aqui foi uma gravura até dessa ONG postando a quantidade de lixo. Não sei se foi mais de não sei quantas toneladas, isso a tia vai olhar certinho o número das toneladas. E aí foi provado que foi pelo homem mesmo, até o pessoal que vai pescar, leva aqueles lanches tudo e descarta tudo no rio, sem consciência nenhuma, né? Joga fora do carro, né? E aí com o vento cai lá dentro, né? É horrível, a gente já vê várias pessoas jogando lata, arremessando, além de acontecer acidente, né, gente? E isso vai parar nas águas. Então esse aqui é uma ONG, eles são do Pará e eles estão agindo para recuperar uma margem, uma nascente próxima ao Rio Amazonas, que está nessa condição. Quando a contaminação é pelas fábricas, né, ou por petróleo também, fica aquelas manchas na água, né, de um óleo transparente, né, que é um resíduo químico. E se tiver com aquelas bolhas, igual nós vimos, né, recuperação das praias com aquele petróleo, né, aquelas manchas, então é visível, mas isso aqui é lixo mesmo, é falta de consciência do ser humano. Vamos ver agora umas dicas, né, para economizar a água. Tá, aquilo que a tia falou para vocês. Reduzir o tempo do chuveiro, né? Ao invés de tomar um banho de 10 minutos, diminua para 5. Tem gente que liga o chuveiro, né, gente? Esquece do mundo. Ainda mais quando tá friozinho lá fora e fica quentinho lá dentro e demora. Então, pode reduzir isso para metade. 5 minutos dá para você tomar um banho perfeito, tá? Assim economizará de 30 a 80 litros. Olha só, pessoal, em 5 minutos nós cortando, né? Em vez de ser aquele banho de 10 minutos, se nós economizarmos, diminuindo isso aí para 5 minutos, olha que quantidade de litro, né? Vocês já imaginaram isso em galões? Aquele galão de água tem 20. Tem gente que usa como filtro, né? Lá na minha casa é. Então são uma média de 4 galões daquele de economia, né? Isso é muito. Lembre daquela proporção da água que a tia fez, da jarra de água e para a colherinha de sopa de água. Então é como se pro banho fosse aquela necessidade ali, tá bom?
por cada banho. Além da energia elétrica que também pesa no bolso, né? O chuveiro é o que mais pesa, mais puxa, o chuveiro e o ferro elétrico. Não jogar lixo no vaso sanitário, isso contribui para aumentar o gasto de água, porque você tem que usar mais descarga. Então aquela água ali vai embora e vai chegar mais água. Às vezes tem que dar 2, 3, 4 descargas, né? Então evitar isso daí. Isso aqui eu nunca fiz, gente. Vou ser bem sincera, eu achei até novidade. Enche a pia para esfregar os pratos e talheres. A economia será de 10 litros de água por dia. Isso eu nunca fiz. O que eu faço muito é quando eu estou na parte de ensaboar, a torneira está desligada. Eu acredito que deve economizar também. Quando precisar lavar o carro, usa um balde, lavar o carro com uma mangueira, gasta até 560 litros em 30 minutos, né? Eu tenho um vizinho que todo sábado é sagrado para ele. Ele põe o carro na calçada e ele pega aquela máquina e a torneira. A gente cansa, eu falei assim, eu vou ter que filmar assim, escondidinho. Até falei pro meu marido, ele disse, você vai acabar indo presa. Mas a gente cansa de ver. Ele liga o som do carro, a mangueira, e a mangueira tá saindo lá. Às vezes a mangueira tá lá no chão, ele tá ensaboando, limpando dentro e não para. Tanto que começa a encher de lá, a água escorre até aqui embaixo, na pracinha perto da escola. Aquela pracinha aqui a caminho do Bandeirante. Cai a água ali todinha de quantidade. Agora imagina, assim, meia hora. São 560 litros, imagine umas 3 horas que ele fica lá com essa torneira aberta, né? Para descongelar carne e outros, não use a torneira. O ideal é deixá-los degelar dentro da geladeira, né? Então, na hora que a mamãe... Tem muita gente que tira e põe embaixo da torneira para ajudar, né? Então, põe uma aguinha, pode pôr a aguinha na bacia, ou pode tirar de lá e pôr no refrigerador, né? Já põe, ele vai descongelando por si, ou põe de fora à noite e amanhece descongelado, tá? Isso foi uma dica da tia Eda, tá, gente? Que ela deu isso aí, é importante. Nós temos que aprender essas dicas com os nossos amigos. Vamos ver aqui mais uma. Tá, vocês lembrem que naquela aula passada a tia falou da importância de manter um horário no momento que está mais fresquinho para regar as plantas. Então gera, além de ser bom para as plantas, eficaz essa irrigação, gera uma economia bem legal, que você não vai precisar de regar outras vezes, que com temperatura muito quente chega a 30 a terra. Regue o gramado e o jardim das 6 às 8 horas da manhã, ou após as 7 horas da noite. Evita o excesso de evaporação e mais gastos, né? Se você pode perceber, a hora que tiver um sol bem quente, quem tem quintal, quem tem oportunidade, vai lá, pega um copo de água e coloca na terra. Vocês vão observar, primeiro que chega vai subir tipo como se fosse uma poeira, mas é o vapor, porque a terra está quente, aquecida pelo sol, né? Rapidinho já vai ter sumido aquela água, então ela não infiltrou. Pessoal, uma dica importante também, outra dica da tia Eda, que ela tá especialista, né, para ajudar a economizar a água do planeta. Utilizar o regador, né? Além de não prejudicar a planta com aquele jato de mangueira e tudo, não machucar a plantinha, né? Economiza que cai a quantidade normal em chuveirinho. Tia, mas e se eu não tiver um regador em casa? Você pode fazer a garrafa PET. Você pode pegar a garrafa PET, pedir o papai para fazer vários furinhos com o prego, aquece o prego e fura a tampinha e tampa. Ou o detergente também desenrosca e usa, né? Que é um bico que vai controlando a quantidade de água que cai. Ou naqueles vasilhames descartáveis, depois que você usou a que boa, ou que você usou o amaciante, né? E esse é bom, que rende bastante para você molhar muita planta e ele tem uma tampa maior. Então vai lá, papai, faz uns furinhos para mim. Tem que ser o papai. Ele vai aquecer o prego, vai fazer vários buraquinhos, vira um regador, tem até o lugar de segurar, tá bom? Depois vamos confeccionar um pra gente poder cuidar das plantinhas da escola, tá joia? A tia falou que tem gente que vai lavar quintal e para não varrer, joga o jato de água para poder tirar a sujeira, né? E aí desperdiça muita água.
Então não use a mangueira do jardim para varrer folhas e outros resíduos da calçada. O correto é usar a vassoura, que permite economizar tempo e a água. Ao lavar vegetais e frutas, utilize uma bacia e use uma escova vegetal para remover a sujeira. Lavar a mesma fruta. Pega uma bacia própria para cozinha, né? Coloca lá, por exemplo, você vai fazer tomate, vai fazer uma salada, tomate, pepino. Então pega aquela bucha vegetal própria, só reservada para fazer esse tipo de lavagem, tá, gente? Dos legumes, das frutas. Lava bem e enxágua, tá bom? Tem muita gente que tá fazendo, coloca tipo para 3 litros de água que você vai colocar, coloca elas de molho e coloca uma colher de quiboa de água sanitária. Ajuda a desinfetar. E você deixa ali um tempinho, né? E ajuda a desinfetar. Já tira, enxágua, enxuga e já pode consumir. Tá. As máquinas de lavar roupa, lavar louça, devem ser usadas totalmente cheias, né? Imagina só, você tem uma máquina de lavar louça, sujou 5 copos e 3 pratos, você vai lá e põe. Aí ela vai usar, processar toda aquela quantidade de água. Passa um pouquinho, mais coisa para lavar. Então deixar juntar. Quando for usar uma máquina, usar a máquina já cheia, né? Que coloca no alto, que já vai toda cheia, para não ter que usar várias vezes, né? E se puder até estipular um dia da semana para estar lavando, 1 ou 2, já fica bem organizadinho. Com isso, a frequência de uso é menor e há menos desperdício de água e energia. Reutilize a água para lavar o quintal, com isso você economiza água e dinheiro, certo? Ou, por exemplo, aquela água de amaciante do tanquinho, que só tá com água de amaciante, usa para lavar uma área, uma garagem, ou limpar a casa, tá? Isso você já tem que estar ajudando e estar observando para ajudar o papai e a mamãe. E aí, pessoal, se quiser ser mais organizado ainda, ter aqueles galões grandes, lembrando com tampa, tá? Para não ter perigo de ter dengue. Então, terminou de usar ali, sobrou aquela água com amaciante, já passar essa água para amaciante ou direto à mangueira, já colocar lá a mangueira do tanquinho, encheu, você pode lavar uma garagem, uma área, um quintal, sem precisar de encher novamente ou de usar a mangueira, tá bom? E essa dica foi mais uma dica da tia Eda também, do acúmulo de água com amaciante que pode ser usada para faxina no geral. Observar também se tem torneiras, se tem sifão de pia, de tanque com vazamentos, porque os vazamentos nas torneiras e nos canos e nas descargas do banheiro, né, às vezes fica escorrendo na parede aquela água lá, devem ser consertados assim que detectar. Por quê? Porque algum tipo de vazamento causa uma perda diária de 24 litros de água. A perda mensal fica em torno de 720 litros, né? Vocês imaginam, se for somar aqueles 80 litros lá da mangueira que está lavando o carro, mais esse daqui, quantos 1000 litros nós podemos economizar, né? No decorrer de um mês, né? Se cada um fizer a nossa parte, nós não vamos ficar sem água. Mas se não houver essa consciência, vai chegar um ponto que a água vai ficar totalmente escassa. Fica a dica, né, do banho: se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com o chuveiro aberto desnecessariamente, né? Mais uma dica importante que eu já tinha falado para vocês, eu encontrei esse slogan explicando, achei bem interessante. Tá. Vamos observar aqui, no início daquela primeira aula, a tia mostrou para vocês o globo terrestre, né? Toda aquela parte azul, a parte de água no planeta Terra. Agora eu localizei um mapa para vocês e para vocês observarem o Brasil, né? A quantidade de água, como o Brasil é agraciado, né? Pelo Oceano Atlântico aqui, ó, olha que quantidade de água, né? O Brasil é um país privilegiado,
quando se fala em disponibilidade de água. Cerca de 12% de água doce do planeta Terra é do Brasil. Vários mananciais que apresentam problemas de poluição, mananciais, reservatório de águas, rios, um conjunto de águas, tá, pessoal? Apresentam problemas de poluição e desperdício na rede de distribuição, tá bom? Então, focar isso aqui no mapa, né? Nós já vamos começar a trabalhar os mapas também, países, mapas, bandeiras, né? Então, tudo que está representado de azul, em qualquer mapa que vocês observarem, é água, tá? O mapa tem que seguir um padrão para ser colorido. Você não pode sair colorindo a critério. Primeiro que as águas têm que ser respeitadas. Toda a parte de água tem que ser colorida de azul. Pode ser um azul escuro, um azul claro, mas bater o olho a pessoa vai saber, é água, tá? É um dos requisitos do mapa. Já para colorir os estados, é de acordo com as regiões, né? Nós vamos estar estudando também. Região norte põe de uma cor, olha como que ficou organizadinho esse mapa. A região sul de outra cor, a centro-oeste, a sudeste, né? O nordeste, nós temos 5 regiões. Então vamos observar aí, tá? Às vezes no final dos livros, em final de agenda, sempre tem a disposição de mapas. Então vamos observar a quantidade de água que nós somos agraciados, né? Por isso que nós temos que cuidar, porque tudo um dia acaba, né, gente? Ah, tá. A tia mostrou ali que o Oceano Atlântico, né, que banha o Brasil, é a maior proporção de água salgada, né? Mas nós também temos água doce, então eu fui atrás de um mapa e para representar para vocês. Toda essa partezinha aqui de azul escuro são rios, tá bom? E aí ele é representado de uma cor assim azul escuro, justamente para nós localizarmos, vermos certinho que é o rio, que é a água doce, tá? Já esse